Agora partindo um pouquinho para o processo de peletização, tá? Um indicador extremamente importante no processo de peletização é a porcentagem de finos após o processo. Então, o fino representa um reprocesso, né? um retrabalho, né? Ou um desperdício, né? Pior ainda. O desperdício é pior porque é um produto que você vai descartar, né? Então, se você conseguir reaproveitar o fino, é muito válido, mas mesmo assim é um prejuízo, porque você vai ter que peletizar novamente um produto que já foi peletizado. Então, essa porcentagem de fino nós consideramos o ideal menor do que 5%, né? E aí, alguns fatores que afetam esse indicador são a moagem pode estar inadequada, você pode estar moendo muito produto muito grosseiro, e aí você não consegue ter um pellet firme, né, um pellet resistente, e você tem um pouco mais de finos. Ou a distância também entre a capa de rolo e a matriz não tá bem ajustada, e você tem uma distância ou muito pequena ou muito grande. Então você não tem um pellet com a qualidade ideal. Aí o indicador em relação à eficiência energética, né, seria então quilowatt-hora por tonelada de ração pelletizada, tá? Que nós consideramos aí o ideal de 10 até 20, 24. E um fator também que pode afetar essa eficiência energética é o rolo. Se o rolo estiver desgastado, você pode estar produzindo, tá gastando mais energia para produzir a mesma quantidade de ração. Teor de umidade da ração no pré-condicionador, consideramos aí na faixa de 14 até 18 no máximo por cento de umidade. Em relação também ao PDI, né? O PDI é um indicador de qualidade da ração pelletizada, né? Ele mede a durabilidade do pellet. Então, para quem não conhece, existe um equipamento que você usa para medir o PDI, né? E geralmente a boa prática aí é de no mínimo 85%. Algumas empresas adotam padrões mais elevados, né? De 90%, 95%. O que é melhor, né? Quanto mais alto o PDI, melhor, porque você consegue uma garantia de que aquele pellet não vai se desfazer, não vai se desmanchar até chegar ao cliente final, né? O cliente final é o animal que vai consumir aquele produto. Se esse PDI estiver muito baixo, pode significar que o processo de moagem foi inadequado, ou então que o vapor usado não tinha qualidade ou não tinha volume suficiente, a rede de vapor não conseguiu garantir uma qualidade e um volume adequado, ou também a taxa de compactação da matriz da pelletizadora não é a taxa adequada para o produto que está sendo pelletizado. Agora falando um pouquinho sobre o processo de secagem, né? O processo de secagem ele é usado apenas para a fabricação de ração extrusada, né? Ração farelada e ração pelletizada não passam pelo processo de secagem. Um indicador extremamente importante é quantos quilos de lenha você está gastando para fazer uma tonelada de ração, né? Então, a lenha, eu estou me referindo à lenha porque no Brasil a maioria das caldeiras são alimentadas com lenha, mas nós vemos aí no mercado secadores que possuem como fonte de calor o gás natural, o GLP, né? Então eu usei a lenha aqui, mas pode usar outras fontes de calor de acordo com a realidade, né? A sua realidade aí na sua fábrica. Então, considerando a lenha, um intervalo aí esperado é de 90 até 110 kg no máximo de lenha por tonelada de ração.
E aí você tem algumas possíveis causas para um resultado fora desse intervalo, né? Seria, por exemplo, sua tubulação de vapor está com vazamento, né? Ou não está bem dimensionada, ou então o seu secador ele não é adequado, né? Ou ele está com vazamento também, ele tem pontos de vazamento do ar quente, enfim. E aí eu vou falar um pouquinho sobre dois indicadores que são extremamente importantes dentro do processo de secagem, que é a medição da umidade e da atividade de água. A atividade de água hoje se considera aí, né, a atividade de água é a água livre, né, no produto, se considera aí no máximo 0,62 como o ideal, né? Você não pode ter um percentual muito acima disso, porque senão você pode ter produto formando bolor aí quando chega no ponto de venda e eventualmente você pode ter devoluções do produto, você pode ter problemas de saúde do animal que for consumir aquele produto, enfim. Já existem atualmente no mercado sistemas para medição de forma online, né? Tanto da atividade de água quanto medição também da umidade. Inclusive a Ferraz é uma das empresas aí que tem esse tipo de equipamento, né? Medição em tempo real. Assim como também é muito importante a medição do teor de umidade, né? E quando você tem um secador horizontal, é importante que você meça a umidade do lado esquerdo, do lado direito e no centro, né? E você não pode ter uma variação muito grande desse teor de umidade, né? Você precisa ter aí no máximo que você pode ter 1%, 1,5% de variação, por exemplo, do lado esquerdo para o lado direito. Se você tem uma variação muito elevada, você acaba tendo que secar muito o produto para você garantir que o produto vai atender a esse percentual de atividade de água, né? Então, porque todo o seu produto ele precisa estar dentro desse percentual máximo de 0,62 de atividade de água. E se você tem um secador que não garante uma secagem uniforme, então quer dizer que você vai ter que secar um pouco mais a ração para você conseguir que todo esse produto esteja com no máximo 0,62 de atividade de água, né? Então vai ter produto aí que você vai estar, digamos que o seu percentual de umidade seja de 8%. Se você tem, por exemplo, um secador com 3% de variação de umidade de um lado para o outro, né? Você vai ter ração saindo com 5% de um lado e 8% do outro, por exemplo, né? E aí você está deixando de vender um produto com um pouco mais de água, né? Na verdade, você está gastando energia térmica para secar mais esse produto, sendo que você poderia estar vendendo esse produto com 5% de umidade, você poderia estar vendendo com 8%, né? Então você gastaria menos combustível para secar o produto e você teria um maior volume de produção devido a esses 3% a mais de água que você pode deixar na ração, né? Após o processo de secagem, considerando uma ração extrusada, você tem o processo de resfriamento, né? Assim como o processo de quando você fabrica uma ração pelletizada, você também precisa do processo de resfriamento. O principal indicador, considerando o processo de resfriamento, é a temperatura da ração na saída do resfriador, né? Esse é o indicador principal. E digamos que você tem uma temperatura ambiente de 30 graus, essa ração que sai do resfriador, ela não deveria ter mais do que 36 graus, né? Ela não deveria estar com mais do que 6 graus acima da temperatura ambiente. Se isso estiver acontecendo, se ela estiver com mais de 6 graus acima da temperatura ambiente,
você tem algum problema aí no processo, né, ou no equipamento, enfim. Pode ser que o exaustor, né, o ventilador ali do resfriador, ele pode estar danificado, né, ele pode não estar fazendo a sucção da forma como precisaria fazer, ou então você está com alguma a entrada de ar ali no resfriador, normalmente o resfriador contra fluxo, a entrada de ar é por baixo, né? Então essa entrada de ar ela está bloqueada, você não está conseguindo ter uma correta entrada de ar no equipamento, né? Então esse ar não está, você não consegue que o ar cumpra a função que seria de resfriar aquela ração, né? Porque o resfriador ele usa o ar ambiente para conseguir fazer o resfriamento da ração. Agora falando um pouquinho sobre o processo de recobrimento, né? Tanto recobrimento com óleo, óleo de frango, sebo bovino, óleo de soja, o melaço, o palatabilizante líquido, palatabilizante em pó, né? Então, falando um pouquinho sobre esse processo de recobrimento, a principal pergunta a ser feita é: quanto você está gastando por mês de óleo e de palatabilizante e quanto você deveria estar gastando? Por que essa pergunta? Digamos que você tenha uma batelada de 100 quilos, né, de ração e você usa 5% de óleo de frango no seu produto, né, na sua formulação. Então, vamos dizer, você estaria gastando aí 5 quilos, você deveria gastar 5 quilos de óleo de frango a cada batelada. E isso é o quanto você deveria gastar por batelada, e aí você multiplica quantas bateladas você produz por mês, você vai ter o resultado de quanto você deveria gastar de óleo por mês, né? Agora, quanto de fato você está gastando de óleo por mês, né? Muitas das fábricas que eu visito ou que minha equipe visita, eles não têm esse controle exato de quanto que eles deveriam gastar e quanto que de fato eles estão gastando por mês, né? E quando tem o controle, muitas vezes existe uma discrepância muito grande. Então, deveria gastar X e está gastando 50% a mais, né? Está gastando 60% a mais. Por quê? Isso normalmente reflete a falta de controle do volume de óleo e do volume de palatabilizante que você aplica na sua ração. Então, às vezes você tem um equipamento que não garante uma precisão de volume de óleo aplicado, né? Então, hoje a Ferraz possui, assim como outras empresas no mercado, já possuem soluções para esse processo, né? Para essa aplicação de óleo, né? Então, você faz a pesagem do óleo, faz a pesagem do palatabilizante e você pesa também a ração para você ter uma aplicação uma precisão nesse percentual de produto aplicado, né? Assim como você precisa garantir uma homogeneidade da aplicação, né? Então, uma partícula ela tem que receber exatamente o mesmo volume de óleo da outra partícula. Você não pode ter uma discrepância muito grande, algumas partículas recebendo muito óleo e outras partículas recebendo muito pouco óleo, né? Porque a partir do momento que você tem essa discrepância, a tendência é o seu operador começar a aplicar mais óleo para garantir que todas as partículas vão receber, no mínimo, uma quantidade mínima ali de óleo, porque senão você vai ter um produto manchado e você vai ter reclamação por parte do seu cliente, né? Então hoje nós temos aí o recobridor de batelada, né? Um sistema aí, é um misturador de inox, na verdade, que ele tem a célula de carga e ele tem tanques que fazem a pesagem tanto do óleo quanto do palatabilizante, né?
e você tem aí 1 minuto de aplicação para o óleo e 1 minuto de aplicação para o palatabilizante. Então você consegue garantir uma boa homogeneidade da aplicação, você consegue garantir também uma precisão do volume de óleo e do volume de palatabilizante que você está aplicando, né? Mais importante do que o modelo do equipamento é você ter esse controle de quanto você está aplicando, de quanto você está gastando de óleo, quanto você está gastando de palatabilizante e se você está realmente tendo uma aplicação homogênea, né? Porque senão provavelmente você vai ter reclamação do cliente, seu produto não vai ter uma qualidade que o mercado exige, né? Que o mercado necessita, que o mercado deseja também. Agora, em relação ao processo de ensaque, né? Processo de ensaque existe uma tendência muito forte que nós vemos em várias empresas, em clientes nossos, que é partir para a automação do processo de ensaque, né? Então, o ensaque é uma área onde normalmente existe uma exigência de mão de obra muito grande, né? Dependendo da fábrica, você vê aí um volume de pessoas, volume de funcionários extremamente elevado na parte de ensaque, e as empresas estão partindo para tentar automatizar o ensaque, né? Tentar diminuir um pouco essa dependência de mão de obra nesse processo. Agora, um fator que é muito importante, que é extremamente importante, considerando aí o ensaque, é a precisão da sua ensacadeira, né? Então, quanto de precisão que você consegue ter na sua ensacadeira, no seu equipamento de ensaque, né? Então, eu estou fazendo essa pergunta porque se você tem uma precisão de 50 gramas para mais ou para menos, por exemplo, em relação a uma precisão de 300 gramas, né? Então você tem um ganho aí em cada saco que você produz, que a sua fábrica produz, né? Você tem um ganho aí muitas vezes de 200 gramas por saco, né? E aí quando você faz a conta de quantos sacos, desse ganho de precisão vezes o volume de sacos por mês, vezes 12 meses por ano, acaba que eventualmente possa ser mais vantajoso você investir em sacadeira com mais precisão, mesmo que ela seja um pouco mais cara, né? O investimento inicial seja um pouco mais alto, mas ela vai se pagar ao longo do tempo, justamente devido a essa melhor precisão que ela consegue garantir. Então aqui, por exemplo, nós temos uma ficha de controle, né, de um cliente que eu visitei, e esse cliente ele estava produzindo, no momento quando eu fiz a visita, ele estava produzindo sacos de 25 quilos, né, e ele anotou a pesagem de cada saco, né. Então ele estava usando uma ensacadeira da Ferraz, né, produzida pela Ferraz, e as anotações dele deixam bem claro que a precisão é bastante exata, assim, né? Então você não vê, por exemplo, nenhum saco por exemplo, mais do que 25,5 ou menos do que 24,5, por exemplo, né? Que seria uma precisão aí que o fabricante garante de 50 gramas para mais ou para menos, né? Então se busca hoje uma precisão muito importante, essa busca pela precisão, né? Você não pode ter, por exemplo, hoje um equipamento com variação aí de 250 gramas, 300 gramas, enfim. A precisão da ensacadeira é extremamente importante, e se você não tem uma ensacadeira precisa assim o suficiente, você pode ter uma perda muito grande aí ao longo dos anos. Isso é uma pergunta para gerar uma reflexão aí
E nós estamos às ordens aqui para poder auxiliar um pouco melhor em relação a essa parte também, né? Enfim, o que eu tinha para falar hoje era isso. Espero que tenha sido claro e consiga agregar um pouco aí para todos que assistiram. Muito obrigado pela atenção. Eu agradeço também ao Glaucio aí pela possibilidade de nós estarmos trabalhando juntos. Precisando de algum esclarecimento adicional, alguma dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo, tanto através também do site da Ferraz, nossa página no YouTube. Enfim, um abraço a todos.